Mística, Cidade de Deus, capítulo 10, livro 5, tomo 3, Maria Santíssima recebe nova luz sobre os 10 mandamentos. Os atos da fé. Os artigos da fé católica pertencem aos atos do entendimento dos quais são objeto, enquanto os mandamentos pertencem aos atos da vontade. Ainda que todos os atos livres dependem da vontade, quer nas virtudes infusas, quer nas adquiridas, nem todos dela partem igualmente. Os atos de fé livre nascem imediatamente do entendimento que a produz, e só depende da vontade enquanto ela os autoriza com afeto puro, santo e reverencial. Os objetos e verdades obscuras não podem ser cridos pelo entendimento independente da vontade, e por isto ele aguarda o que a vontade lhe determina. Nas demais virtudes, porém, a vontade age por si, e ao entendimento pede somente que lhe proponha o que deve fazer, como quem caminha com a luz que vai à frente. A vontade é tão livre e senhora que não admite coação do entendimento ou de qualquer outra coisa. Assim ordenou o Altíssimo para que ninguém o sirva contrariado e forçado, mas sim espontaneamente, com alegria, como ensina o apóstolo, conforme 2 Coríntios 9, 7. Maria e o Decálogo. Estava Maria Santíssima divinamente instruída nos artigos e verdades da fé católica, para se aperfeiçoar na ciência dos 10 preceitos do Decálogo. Teve outra visão da divindade pelo mesmo modo que disse no capítulo passado. Nesta visão foram-lhe manifestados com maior plenitude e clareza todos os mistérios dos divinos mandamentos, como estavam decretados na mente divina para guiar os mortais à vida eterna, como tinham sido entregues a Moisés em 2 tábuas. Na primeira encontram-se os 3 que se referem à honra de Deus e na segunda os que se praticam em relação ao próximo. Compreendeu que o Redentor do mundo, seu Filho Santíssimo, iria renová-los no coração dos homens, conforme 2 Pedro 1,4. Começando pela Rainha e Senhora a observância de todos e de quanto eles encerram. Conheceu sua ordem e necessidade para os homens chegarem à participação da divindade. Teve clara a inteligência da equidade, sabedoria e justiça com que estes mandamentos estavam ordenados pela vontade divina. Era lei santa, imaculada, leve, suave, pura, verdadeira e acrisolada para as criaturas. Era tão justa e conforme a natureza racional, que podia ser abraçada com estima e prazer, além de que seu autor daria graça para ajudar a observá-la. Outros muito elevados segredos e mistérios conheceu nesta visão nossa grande rainha sobre o estado da Santa Igreja, os que nela guardariam seus divinos preceitos, como também os que os desprezariam, transgredindo-os e não os aceitando. A ciência imensa de Maria. Saiu desta visão a cândida pomba, abrasada e transformada no amor e zelo da lei divina, e voltou-se ao seu Filho Santíssimo, em cujo interior a conheceu novamente, como também os decretos de sua sabedoria e vontade em aperfeiçoar essa lei da graça. Conheceu também com abundante luz o beneplácito e desejo do Senhor de que ela fosse a estampa viva de todos os preceitos que a lei continha. É verdade que a grande senhora, como repeti muitas vezes, possuía ciência habitual e perpétua de todos estes mistérios, para usar dela continuamente. Apesar disso, eram-lhe renovados esses hábitos, e cada dia recebia-os em maior intensidade. Como a extensão e profundidade da matéria era quase imensa, ficava sempre um campo quase infinito onde estender a vista de seu interior e conhecer novos segredos e mistérios. Nesta ocasião, eram muitos os que lhe ensinava o Divino Mestre, propondo-lhe sua santa lei e preceitos com a ordem e modo convenientíssimo que teriam na igreja militante de seu evangelho. De cada um em particular, dava-lhe copiosa e singular compreensão com novas circunstâncias. Nossa limitada capacidade não poderia alcançar
tão elevados e soberanos mistérios. Mas a Divina Senhora nada se ocultou, nem sua profundíssima ciência deve ser medida pela de nosso curto entendimento. Maria, viva imagem da lei divina, ofereceu-se a seu Filho Santíssimo humildemente e de coração disposto para obedecer-lhe nas guardas de seus mandamentos. Pediu-lhe que a instruísse e lhe desse seu divino favor para executar tudo o que neles mandava. Respondeu-lhe Jesus: minha mãe, eleita e predestinada por minha eterna vontade e sabedoria para o maior agrado e beneplácito de meu Pai, que quanto a divindade é igual a mim, nosso amor eterno que nos obriga a comunicar nossa divindade às criaturas, elevando-as à participação de nossa glória e felicidade, ordenou esta lei santa e pura, mediante a qual os mortais chegassem a conseguir o fim para o qual foram criados por nossa clemência. Nosso desejo será satisfeito em ti, pomba e amiga minha, gravando nossa lei divina no teu coração com tanta eficiência e clareza que por toda a eternidade ela não possa ser obscurecida nem apagada de teu ser. Sua eficácia não será impedida, nem em coisa alguma ficará lesada, como acontece nos demais filhos de Adão. Adverte, caríssima Sunamite, que esta lei é toda pura e imaculada. Queremos depositá-la em criatura imaculada e puríssima, em quem serão glorificados nossos pensamentos e obras. O primeiro mandamento. Estas palavras que na Divina Mãe operavam, o que significavam e renovavam e deificavam com a inteligência e a prática dos 10 preceitos, e de cada um de seus mistérios dirigiu sua atenção à luz celestial e à vontade, à obediência de seu divino mestre. O primeiro e maior dos preceitos, conforme Mateus 22:37, Marcos 20:29, Lucas 10:27. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua mente, com todas as tuas forças. Entendeu-o como o escreveriam os evangelistas e como antes o havia descrito Moisés no Deuteronômio 6, 5, 6, 7, 8, com as condições que o Senhor lhe anexou. Os pais deveriam ensiná-lo aos filhos, todos deveriam meditá-lo em casa e fora de casa, sentados ou caminhando, dormindo ou velando, e sempre deveriam tê-lo diante do olhar interior da alma. Como entendeu, nossa rainha cumpriu este mandamento do amor de Deus, com todas as condições e eficácia que Deus ordenou. Se nenhum dos filhos dos homens nesta vida chegou a cumpri-lo plenamente, Maria, em carne mortal, o cumpriu mais perfeitamente que os supremos e ardentes serafins, santos e bem-aventurados do céu. Aqui não me delongo mais nesse assunto, pois na primeira parte, falando das virtudes da grande rainha, falei alguma coisa sobre sua caridade. Na ocasião de que falo em particular, chorou com amargura os pecados que seriam cometidos no mundo contra este grande mandamento, e tomou por sua conta compensar com o seu amor as falhas e defeitos que nele haviam de incorrer os mortais. O segundo e terceiro mandamento. O segundo mandamento da lei de Deus é não desonrá-lo jurando em vão, e o terceiro é honrá-lo guardando e santificando suas festas. A mãe da sabedoria os compreendeu profundamente, gravou-os no seu piedoso e humilde coração para dar a Deus culto e veneração em supremo grau. Ponderou dignamente a injúria que a criatura comete contra o ser imutável de Deus e sua bondade infinita, jurando por ele em vão ou falsamente, ou blasfemando contra a veneração devida a Deus, diretamente ou nos seus santos. Sentiu grande dor ao conhecer os pecados que atrevidamente cometeriam os homens contra este mandamento. Pediu aos santos anjos que serviam, em nome dela, encarregassem os demais custódios dos filhos da Santa Igreja, impedir seus protegidos de cometerem este desacato a Deus, que lhes dessem inspirações, luzes e por outros meios os transpassasse com o temor de Deus,
para não jurarem nem blasfemarem seu santo nome. Por outro lado, pedissem ao Altíssimo muitas bênçãos para os que se abstivessem de jurar em vão e reverenciassem seu ser imutável. Com grande fervor, a Puríssima Senhora também fazia esta mesma súplica. Quanto ao terceiro mandamento, a santificação das festas, a grande rainha dos anjos nestas visões teve conhecimento de todas as festividades que seriam de preceito na Santa Igreja e do modo como seriam celebradas e guardadas, desde que estiveram no Egito, como disse em seu lugar. Havia começado a celebrar os mistérios já realizados até então. Depois desta notícia, porém, celebrou outras festas, como da Santíssima Trindade, as de seu Filho e os dos anjos. A estes convidava para estas solenidades e para as demais que a Santa Igreja ordenaria. Por todas fazia cânticos de louvor e agradecimento ao Senhor. Estes dias especialmente marcados para o culto divino, ela os enchia inteiramente dele. Não quer dizer que as ocupações corporais embaraçassem ou impedissem a atenção interior de seu espírito, mas desejava fazer o que entendia que seria praticado futuramente na lei da graça. Assim santificava as festas do Senhor, e com santa competição e pronta obediência antecipava-se na prática de tudo o que continha essa lei, como primeira discípula do Redentor do mundo. Quarto e quinto mandamento. Recebeu Maria Santíssima a mesma ciência e compreensão dos outros 7 mandamentos, respectivamente, os quais se referiam aos nossos deveres para com o próximo. No quarto mandamento é honrar aos pais. Conheceu tudo quanto se subentendia pelo nome de pais, como se lhes deve respeito e ajuda, do mesmo modo como eles têm obrigações para com os filhos. Sobre o quinto mandamento, não matar, conheceu a Mãe Clementíssima a justiça deste preceito. O Senhor é o autor da vida do homem. Se não lhes quis dar direito de dispor da própria vida, muito menos direito tem de ofender ou tirar do próximo. Como a vida é o primeiro dos bens da natureza e fundamento da graça, nossa rainha louvou a Deus por ordenar este mandamento ao bem dos mortais. Olhava estes como obras de Deus, capazes de sua graça e glória, preço de sangue que seu Filho ofereceria por eles. Por esta razão fez grandes súplicas para que na igreja fosse bem observado este preceito. Sexto mandamento. Nossa Puríssima Senhora entendeu a matéria do sexto mandamento ao modo dos bem-aventurados que consideram o perigo da humana fraqueza não em si mesmos, mas nos mortais, sem serem por ela atingidos. Colocada em mais elevado estado de graça, Maria Santíssima via e conhecia essa matéria sem perturbação do fomes, que não contraíra por preservação. Foram tais os sentimentos desta grande amante da castidade, honrando-a e chorando os pecados dos mortais contra esta virtude, que novamente feriu o coração do Altíssimo. A nosso modo de entender, consolou seu Filho Santíssimo das ofensas dos mortais contra este preceito da castidade. Conheceu que na lei do Evangelho sua observância levaria a instituir congregações de virgens e religiosos que prometeriam a guarda da castidade. Pediu ao Senhor que lhes vinculasse sua bênção e as instâncias de sua Mãe Puríssima determinou especial recompensa à virgindade, porque nesta virtude imitariam a Virgem Mãe do Cordeiro. Como esta virtude, a sua imitação seria abraçada por muitos na lei do Evangelho, ofereceu ao Senhor incomparáveis agradecimentos com afetuosa alegria. Não me detenho mais em referir sua estima por esta virtude, porque já falei em pouco na primeira parte e em outras ocasiões. Sétimo, oitavo, nono e 10º mandamento. Os demais preceitos: sétimo, não furtar; oitavo, não levantar falso testemunho; nono, não cobiçar a mulher alheia; e 10º, não desejar os bens e coisas alheias. De cada um teve Maria Santíssima particular inteligência como nos demais. Para cada um fazia grandes atos de acordo com o que ordenavam cumprir. Por todo o gênero humano louvava e agradecia ao Senhor por ter-lhe dado uma lei tão bem ordenada para encaminhar os homens à eterna felicidade. Observando-a, não só asseguravam a recompensa que lhes foram prometidos na eternidade, mas também na vida presente lhes permitiria gozar da paz e tranquilidade que, de certo modo, já os faria bem-aventurados.
Se todas as criaturas racionais se ajustassem à equidade da lei divina e se resolvessem guardá-la, observando os seus mandamentos, gozariam de felicidade deliciosa e do agradável testemunho da boa consciência. Todos os gostos humanos não se podem comparar à consolação de ser fiel no pouco e no muito da lei, conforme Mateus 25, 21. Este benefício devemo-lo principalmente a Cristo, nosso Redentor, que ao reto proceder vinculou a satisfação, a paz, o consolo e muitas felicidades na vida presente. Se nem todos gozamos desses efeitos, é porque não guardamos seus mandamentos. As tribulações, as calamidades, as desgraças do povo são efeitos inevitáveis das desordens das pessoas. Se damos o motivo, somos insensatos que, chegando em contratempo, logo vamos procurar a quem atribuí-lo, esquecendo que sua causa se encontra dentro de cada um de nós. Transgressão da lei divina. Quem poderá medir os danos que na vida presente procedem de furtar o alheio, transgredindo os mandamentos que o proíbe? Porque não se contenta cada qual com sua sorte, esperando o socorro do Senhor, que não despreza as aves do céu, nem se esquece os mais pequenos bichinhos? Que misérias e aflições não estão sofrendo os cristãos por não se contentarem os príncipes com os reinos que lhes deu o sumo rei? A ambição de aumentar o poder e seus domínios tiram ao mundo o sossego, a paz, as propriedades, as vidas e ao Criador as almas. Os falsos testemunhos e mentiras que ofendem a suma verdade e as relações humanas não causam menos prejuízos e discórdia. Destroem a paz e tranquilidade dos corações e os indispõem a serem habitação do Senhor. Única coisa que deles desejava: cobiçar a mulher do próximo, adulterar contra a justiça, violar a lei santa do matrimônio confirmado e santificado por Cristo nosso Senhor com um sacramento, têm produzido e produzem imensos males, ocultos ou públicos entre os católicos. Se pensamos que muitos não aparecem aos olhos do mundo, aos olhos de Deus, justíssimo e reto juiz não ficam sem castigo já nesta vida. Na outra ainda será mais rigoroso na medida em que Deus os suportou, conforme Romanos 2,5. Pois se fosse castigar agora, segundo merecem, destruiria o povo cristão. Os 2 preceitos do amor a Deus e ao próximo. Nossa grande rainha via todas estas verdades contemplando-as no Senhor. Conhecia a vileza dos homens que tão levianamente e por coisas insignificantes perdem o decoro e respeito a Deus, que tão benignamente deu-lhes a proteção de suas leis e preceitos. Apesar de tudo, a prudentíssima senhora não se escandalizou da humana fragilidade, nem se espantou com nossas ingratidões. Como piedosa mãe se compadecia dos mortais, amava-os com ardentíssimo amor, por eles agradecia os benefícios do Altíssimo, reparava as transgressões que cometeriam contra a lei evangélica e pedia para todos a perfeição da sua observância. Profundamente compreendeu Maria Santíssima que os 10 preceitos se resumem nos 2 de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Entendeu que nestes 2 amores bem compreendidos e praticados se encerra toda a sabedoria, e quem chega a executá-los não está longe do reino dos céus, como disse o Senhor no Evangelho. E ainda que a guarda destes preceitos se antepõe e vale mais do que sacrifícios e holocaustos, conforme Marcos 12:33. Na medida de sua ciência, nossa grande mestra pôs em prática esta santa lei, como se encontra nos evangelhos, sem faltar a observância de todos os seus preceitos e conselhos até o menor deles. Esta divina princesa sozinha realizou a melhor doutrina do Redentor do mundo, seu Filho Santíssimo, do que todo o resto dos santos e fiéis da Santa Igreja. Doutrina que me deu a Divina Senhora e Rainha do céu. Felizes os que amam tua lei, Senhor. Minha filha, o Verbo baixou do seio do Eterno Pai e no meu assumiu a humanidade para redimir a linhagem humana, a fim de iluminar os que estavam nas trevas e sombras da morte e levá-los à felicidade que tinham perdido. Era necessário que o Senhor viesse para ser sua luz, caminho, verdade e vida. Deveria dar-lhes uma lei tão santa que os justificasse, tão clara que os iluminasse.
tão segura que lhes desse confiança, tão forte que os movesse, tão eficiente que os auxiliasse, e tão verdadeira que a todos que a observassem desse alegria e sabedoria. Este e outros efeitos tão admiráveis são produzidos pela virtude da imaculada lei evangélica, em seus preceitos e conselhos. Ordena e conforma de tal modo as criaturas racionais que sua observância é a única fonte de toda a felicidade espiritual e corporal, temporal e eterna. Por aqui entenderás que a cega ignorância dos mortais os engana e faz cair na fascinação dos seus mortais inimigos. Desejando tanto a felicidade, são tão poucos os que atinam com ela, porque não a procuram a lei divina, conforme Jeremias 31:33, onde unicamente a podem encontrar. Quem me ama guarda meus preceitos. Prepara teu coração com esta ciência, para que o Senhor grave nele sua santa lei. Assim como fez a mim, afasta-te e esquece todo o visível, de tal modo que suas potências fiquem livres e vazias de outras imagens, fora daquelas que o dedo do Senhor lhes imprimir, sua doutrina e beneplácito contidos nas verdades do Evangelho. Para que teus desejos não fiquem frustrados ou estéreis, pede continuamente, de dia e de noite, ao Senhor que te torne digna desta graça prometida por meu Filho Santíssimo. Considera atentamente que teu descuido nisso seria mais repreensível que em todos os demais viventes. Nenhum foi chamado e atraído ao seu amor com semelhante energia e graça como a que recebeste. Durante o dia desta abundância e durante a noite da tentação e tribulação, não te esqueça desta dívida e do zelo do Senhor, para que nem os favores te desvaneçam, nem as penas e aflições te deprimam. Considerás isso, se tanto em uma como em outra situação atenderes a divina lei gravada em teu coração, para guardá-la fielmente, sem remissão e descuido, com toda a perfeição e advertência. Amor ao próximo. Quanto à prática do amor ao próximo, aplica-lhe sempre aquela primeira regra: faze aos outros o que desejas que te façam. Se tu desejas que pensem e falem bem de ti, isso também deverás fazer a teus irmãos. Se sentes quando te ofendem ainda em ninharias, evita dar-lhes esse pesar. Se não achas certo quanto os outros degostam o próximo, não faças o mesmo, pois já sabes que contradiz a regra e a medida da caridade ordenada pelo Altíssimo. Chora também tuas culpas e as de teu próximo, por serem ofensas a Deus e a sua santa lei. Este sentimento é boa caridade para com eles, e o Senhor sofre com as dores alheias como com as tuas, imitando-me neste amor. Amém, Fiat.